Olá, bem-vindo e bem-vinda ao treinamento para atuação de docentes na criação de disciplinas AM e EX, atualizado para o oferecimento das disciplinas no primeiro semestre de 2024. Este treinamento foi desenvolvido pela Divisão de Infraestrutura Acadêmica de EDAC Unicamp. Este é o primeiro vídeo de dois, que aborda todas as atuações dos docentes para a criação e oferecimento de disciplinas AM e EX. O outro vídeo é indicado para a atuação das coordenadorias na criação e oferecimento das disciplinas AM e EX. Uma das grandes vantagens deste treinamento assíncrono estar disponível no canal YouTube de EDAC é possibilitar que seja assistido numa janela do navegador em paralelo a outra janela enquanto estiver fazendo as atuações no SIGA. Deixamos na descrição do vídeo do YouTube um índice de minutagem de cada assunto para facilitar a localização e consulta por tópicos. Também disponibilizamos este arquivo em PDF para ser baixado. Índice do primeiro vídeo. Resumo das melhorias realizadas na aplicação. Essa aplicação foi desenvolvida no início do ano de 2023. Ao longo desse primeiro semestre, obteve várias melhorias, as quais serão tratadas brevemente nos primeiros slides desse treinamento. A seguir, teremos uma parte introdutória das disciplinas AM e EX, posteriormente os trâmites e prazos para a criação de disciplinas AM e EX, ou reaprovação de disciplinas antigas para oferecimento no primeiro semestre de 2024, os tipos de atuações para as disciplinas AM e EX, como acessar o sistema de gestão SIGA, tela inicial das disciplinas AM e EX, criar disciplina AM e EX, oferecer turmas de disciplinas AM e EX, como editar e reaprovar disciplinas AM e EX antigas e recomendações finais. Resumo das melhorias realizadas na aplicação. Após a implantação no semestre passado, a disciplina AM e EX, a aplicação AM e EX passou pelas seguintes melhorias. 2 novos campos na tela de criação das disciplinas AM e EX, a fim de incluir informações no PDF para encaminhar a apreciação das instâncias colegiadas e evitar o envio de ofícios para complementar informações justificativas de criação, pré-requisitos de EX sequencial e reserva para cursos. O primeiro campo trata-se da justificativa para a criação, que está disponível ao final da página Cadastro AM e EX. Serve para escrever a justificativa a ser apreciada pelas instâncias colegiadas. Caso seja uma disciplina AM, deve ser explicado seu caráter diferencial de uma disciplina de tópicos especiais. Caso seja uma EX, deve conter explicação sobre a natureza que caracteriza a disciplina como atividade de extensão. Caso se aplique reserva de curso ou pré-requisito de outra disciplina EX anterior, esse campo deve ser utilizado para apresentar essa justificativa. Essa é a imagem que aparece ao final com o campo justificativa para a criação. Outro campo criado é o pré-requisito para EX sequencial. Após selecionar o tipo de disciplina EX, logo no topo, no início da página Cadastro AM e EX, o campo pré-requisito apresentará uma nova opção, Outro. Ao selecionar no campo pré-requisito a opção Outro, um campo de preenchimento obrigatório permitirá descrever a disciplina EX que os estudantes precisam ter concluído para se matricularem nessa nova disciplina. Outra melhoria é o encaminhamento por e-mail de notificações. O sistema SIGA enviará e-mail nas seguintes situações. Quando o docente cria uma disciplina AM e EX, o sistema vai disparar e-mail notificando coordenadores e ATs da graduação. Ao propor o oferecimento de turma de uma disciplina criada, o docente responsável e demais docentes receberão notificação dos dados da publicação. Quando for solicitada a participação de docente oriundo de outra unidade de ensino, o sistema irá disparar e-mail notificando os coordenadores, assistentes técnicos da graduação e docentes convidados da outra unidade de ensino. Quando a outra unidade de ensino responde dando ciência ou reprovando a participação deste docente convidado, o sistema irá disparar e-mail notificando então o docente proponente, coordenadores e AT da graduação de origem.
Apreciação das instâncias colegiadas. A cada apreciação das instâncias colegiadas, o sistema dispara e-mail notificando o docente proponente, coordenadores e AT da graduação informando seu status, se foi negado ou aprovado e o número do documento SIGAD. Introdução às disciplinas AM e EX. Em conformidade com a deliberação CCG 20/2021, acessível na íntegra através do link /bit.ly deliberação CCG AMX, a qual teve sua versão consolidada pelas deliberações CCG 37 de 2022 e 5 de 2023, a DAC adaptou trazendo melhorias à aplicação do Sistema de Gestão Acadêmica, SIGA, para a criação e oferecimento de disciplinas AM, que são atividades multidisciplinares, e EX, que são atividades de extensão. Pontuamos abaixo alguns trechos extraídos da deliberação e outras informações adicionais introdutórias, antes de iniciarmos o passo a passo da criação e oferecimento de disciplinas AM e EX. Primeiro, estudante especial não terá acesso para se matricular em EX, ou seja, a AM sim permitirá a inscrição de estudante especial, mas EX não permitirá. EX somente alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da Unicamp terão acesso para se matricular em EX. 2. A proposta partirá da coordenação de graduação ou do docente responsável pela disciplina. Nela poderá conter somente as informações características da disciplina AMX ou da disciplina mais os dados das turmas de oferecimento. Terceiro, caso seja proposto pelo docente ou pela docente, a coordenadoria ou AT da graduação visualizará na aba Disciplinas para oferecer e tramitará a apreciação das instâncias colegiadas, inicialmente a comissão de graduação, posteriormente a congregação, isso dentro da unidade de ensino, que será tramitado posteriormente para a subcomissão CCG emitir o parecer e a comissão central de graduação CCG emitirá a deliberação de criação. Após a aprovação da CCG, é que o código da disciplina será criado. Caso tenha enviado somente a proposta de criação de disciplinas, a coordenadoria proponente poderá incluir as novas turmas até o encerramento do prazo de oferecimento. Ao oferecer as turmas, poderá ser inserida a participação de professores externos à coordenadoria. A outra coordenadoria receberá notificação por e-mail e poderá visualizar na aba Disciplinas para a Ciência, a fim de atuar para aprovar ou reprovar antes de tramitar a apreciação da comissão de graduação da unidade de origem que propôs o oferecimento da disciplina turma. A disciplina que permanecer 4 semestres consecutivos sem nenhum matriculado ou sem ser oferecida, será tratada no sistema e neste treinamento como disciplina antiga, a qual demanda a apreciação das instâncias colegiadas para o seu reoferecimento. Por fim, disciplinas mais recentes serão denominadas como existentes e permitirão oferecimento de turma sem a necessidade de reaprovação e de encaminhamento às instâncias colegiadas. Disciplinas AM. A disciplina AM refere-se a atividades multidisciplinares e caracteriza-se por, primeiro, envolver temáticas de interesse contemporâneo e de caráter multidisciplinar, interdisciplinar e ou transdisciplinar. Atender alunos de toda a universidade sem se restringir ao curso do professor proponente. Por isso, não é permitida a reserva de curso e de ano de turma catálogo. Não possui pré-requisito, exceto o pré-requisito AA200, que é autorizado mediante a aceitação da coordenadoria. Ao longo deste treinamento, demonstraremos como selecionar esta opção, a qual necessariamente deverá apresentar a justificativa para ser apreciada pela subcomissão de AM da CCG. A AM também deverá apresentar na criação da disciplina uma justificativa da necessidade de criação, explicitando seu caráter diferencial das disciplinas de tópicos especiais. Disciplinas EX. Primeiro, refere-se a atividades de extensão que envolvem diretamente as comunidades externas à Unicamp e que estão vinculadas à formação do docente, respeitando os princípios gerais da deliberação CEP
16 de 2020 e CEP 22 de 2021. Segundo, tem sua carga horária parcial ou totalmente determinada em um ou mais dos vetores de extensão, prática de extensão, PE, e orientação de extensão, OE. Terceiro, deve apresentar na criação da disciplina, no campo justificativa, a natureza que caracteriza a disciplina como atividade de extensão. Quarto, diferentemente da disciplina AM, a disciplina EX pode ter reserva de turma para 2 ou mais cursos e possuir pré-requisito de outra disciplina EX sequencial anterior, desde que seja justificado no campo justificativa de criação. Trâmites e prazos para a criação de disciplinas AM e EX ou reaprovação de disciplinas antigas para oferecimento no primeiro semestre de 2024. No dia 7 de agosto deste ano, a diretoria acadêmica enviou e-mail às coordenadorias informando sobre a abertura de acesso no sistema SIGA para atuação em disciplinas AM e EX. Portanto, a partir de 7 de agosto deste ano, as coordenadorias já têm acesso à aplicação no sistema SIGA para consultar ou a solicitação de um docente, ou criar uma nova disciplina AM e EX, alterar uma disciplina existente, ou seja, disciplinas existentes não precisam passar pela apreciação, apenas fazer o oferecimento de turmas, mas se for necessário alterar alguma característica da disciplina, será necessário fazer todo o trâmite deste fluxograma. E, por fim, também para reaprovar a antiga disciplina AM e EX que está há 4 semestres ou mais sem ser oferecida ou sem matriculados. A primeira consulta a ser feita nesse fluxograma é a participação de docente quando do oferecimento de turma que é oriundo de outra unidade de ensino? Caso sim, o sistema irá notificar a outra coordenadoria solicitando sua ciência para atribuição de carga didática do docente na disciplina proposta nova AM e EX. Portanto, será apreciado pela coordenação e comissão de graduação. Se não for reprovado, a outra coordenadoria irá clicar em reprovar e a coordenadoria proponente e o seu docente proponente, se for o caso, também receberá a notificação da negação da participação do outro docente. Mas se for aprovado, a outra coordenadoria irá dar ciência e a coordenadoria originária receberá a ciência, permitindo que ela então passe para a próxima etapa, tramitando a apreciação da comissão de graduação. Caso a comissão de graduação negue a criação de uma nova disciplina AM e EX, a coordenação irá registrar no sistema que foi negada a proposta, mas, caso seja aprovada, será tramitada para a congregação apreciar, emitindo deliberação se for negado a coordenação registrar a negação, mas se for aprovado, a coordenadoria acessa o SIGA para anexar tanto o parecer quanto a deliberação para tramitar a apreciação da Comissão Central de Graduação até o dia 15 de setembro. No calendário escolar consta dia 4 de setembro como a data limite, mas este prazo foi prorrogado até o dia 15 de setembro. Então, até o dia 15 de setembro é a última data para se anexar no SIGA o parecer da comissão de graduação e a deliberação da congregação nas disciplinas AM e EX criadas ou antigas a serem oferecidas no primeiro semestre letivo de 2024. Dando continuidade, a subcomissão CCG irá apreciar a proposta da criação de disciplina AM e EX. Caso ela reprove, clicará no sistema para negar e notificará a coordenadoria e docente proponente, se for o caso. Caso seja aprovada a criação, será tramitado para apreciação da CCG, que emitirá deliberação negando, portanto, se negar, o sistema irá notificar a coordenadoria proponente ou docente proponente, mas se for aprovado, a CCG cria então o código da nova disciplina ou reaprova o oferecimento de disciplina antiga
contendo as alterações. Portanto, a coordenadoria, nesse momento, recebe o novo código da disciplina AMX, verificando o código da disciplina criada ou a liberação do oferecimento das turmas de disciplinas antigas AMX ou existentes que sofreram alterações. A coordenadoria, por fim, acessa os menus catálogo/horário, horário, dentro dele oferecimento de disciplinas e edita a carga didática nas turmas. Isso até o dia 8 de novembro de 2023, mesma data limite de oferecimento de todas as outras disciplinas do primeiro semestre de 2024. Diferença entre disciplinas existentes e disciplinas antigas. Disciplina antiga. Trata-se da EM ou EX que permanecer 4 semestres consecutivos sem matriculados ou sem oferecimento. A proposta de renovação do oferecimento, feita pela coordenadoria ou pelo docente, deverá ser submetida à apreciação das instâncias colegiadas, CG, congregação, subcomissão CCG e CCG, conforme o fluxograma acima. Disciplina existente poderá ser oferecida pela coordenadoria ou pelo AT da graduação, sem tramitar a apreciação de nenhum dos colegiados mencionados no fluxograma acima, desde que a M ou X não tenha nenhuma alteração a ser feita em seu cadastro, ou seja, mantendo-se todos os parâmetros e características da disciplina. Bastará localizar na aba Disciplinas para oferecer e clicar no botão Oferecer e informar dados das disciplinas a serem oferecidas. Neste caso, o prazo de atuação será até dia 8 de novembro de 2023, acompanhando o mesmo prazo para oferecimento de todas as outras turmas e disciplinas do primeiro semestre de 2024. Tipos de atuações para disciplinas AM e X. Após a leitura da deliberação e do detalhamento do fluxograma, percebe-se mais claramente que há 3 tipos de atuações em disciplinas AM e X. Primeiro, oferecimento através da coordenadoria ou AT da graduação de disciplina AM/X existente, ou seja, o docente poderá apenas ver a relação na aba Disciplinas para oferecer, mas somente a coordenadoria ou assistente técnico da graduação poderá atuar na edição das turmas a serem oferecidas. Para esse tipo de atuação, será necessário que o docente entre em contato com a coordenadoria ou AT da graduação para solicitar o oferecimento. Segundo, criação de disciplinas AM e X. Essa ação demanda a apreciação das instâncias colegiadas. Portanto, o docente poderá sugerir a criação e oferecimento de disciplinas e turmas, mas todos os outros trâmites serão realizados pela coordenadoria ou AT da graduação. Para consultar o passo a passo, inclusive quando a criação for realizada pela própria coordenadoria, siga as instruções das páginas 9 a 30. Terceiro, alteração ou reaprovação de disciplina antiga AM e X pela coordenadoria ou pelo docente. A atuação também demanda a apreciação das instâncias colegiadas. Após permanecer 4 semestres consecutivos sem matriculados ou sem oferecimento, a disciplina AM ou X é chamada de disciplina antiga pelo sistema. A proposta de renovação do oferecimento feita pela coordenadoria ou pelo docente deverá ser submetida à apreciação das instâncias colegiadas, CG, congregação, subcomissão CCG e CCG. Para esse tipo de atuação, siga as instruções da página 31. Como acessar o sistema SIGA? Através do navegador de internet, acesse o site www.dac.unicamp.br. No canto superior direito da página, clique sobre Docentes. Na tela seguinte, clique no quadro do canto esquerdo superior para acessar o SIGA. Para efetuar o login no SIGA, digite o nome do usuário, o mesmo utilizado no seu e-mail institucional, porém sem o domínio, ou seja, sem o @unicamp.br. Quanto à senha, também é a mesma utilizada para acessar seu e-mail, a qual é denominada pelo Unicamp como CISI. Clique no botão Confirmar. Ao entrar no SIGA, poderá acessar a nova aplicação para disciplinas AM/X através dos menus abaixo ilustrados,
catálogo barra horário, horário, criar barra oferecer AMX. Apresentação da tela inicial das disciplinas AMX. Para iniciar, acesse os siglas menus catálogo barra horário, horário, criar barra oferecer AMX. A tela se abrirá na aba Disciplinas para oferecer. Selecione o período, nesse caso o primeiro semestre de 2024, e a sua coordenadoria. A primeira linha deste exemplo traz, então, uma disciplina que foi criada e salva, e está aguardando a tramitação para a comissão de graduação, mas ainda sem o código, o qual será atribuído só ao final do processo, mediante a apreciação e aprovação da CCG. A segunda linha mostra uma disciplina existente que poderá ser oferecida no primeiro semestre de 2024, através da coordenadoria ou até da graduação. Clique para criar AMX. Tem também a aba para verificar as disciplinas antigas e de outras unidades. Enquanto o status apresentar em edição, será possível editar dados da disciplina a oferecer e abrir turmas para oferecer. Ao longo deste treinamento, explicaremos cada uma das funções dessa tela mediante cada ação necessária para facilitar o entendimento sistêmico, iniciando a partir do próximo slide como atuaremos para criar uma disciplina AM ou EX. Portanto, clicando na aba Criar AMX. A tela que se abrirá será esta mostrada. Caso deseje inserir os dados de oferecimento da turma, clique no checkmark, oferecer disciplina nesse semestre. Mas também é possível não selecioná-lo para tramitar a apreciação dos colegiados e, posteriormente, inserir os dados das turmas de oferecimento. Assim, acelerará o seu processo de apreciação sem precisar ainda decidir quem são os docentes e outros detalhes sobre o horário de oferecimento da turma a ser oferecida da disciplina. A CCG precisa avaliar, na verdade, o mérito da disciplina, assim como todas as outras instâncias colegiadas. Selecione o tipo de disciplina, se é uma AM ou EX. Selecione a coordenadoria responsável pela disciplina. Escreva o nome da disciplina em português, inglês e espanhol. Definições relevantes sobre a carga horária. Variáveis do vetor da disciplina. O número de créditos deve ser igual à somatória dos créditos atribuídos às variáveis teórica, prática, laboratório, orientação, orientação de extensão e prática de extensão. A variável atividades à distância, D, não produz efeito de cálculo na somatória de créditos. Caso tenha selecionado uma disciplina AM, as variáveis dos vetores de extensão OE e PE não serão mostradas. Conversão de créditos em horas-aula, no caso de período semestral. Cada semestre deve garantir 15 semanas de aula, exceto alguns cursos de aulas quinzenais e outros de período anual. Por isso, nem sempre tem a mesma quantidade de dias corridos, devido à compensação de feriados. Portanto, na elaboração do calendário escolar é necessariamente considerada a quantidade de dias letivos para se garantir que existam 15 segundas-feiras, 15 terças-feiras, quartas-feiras, 15 quintas e sextas-feiras úteis. Para se converter horas em créditos, utilizamos a base 15, na qual um crédito vezes 15 semanas totaliza 15 horas aula. No slide a seguir, será possível informar o número de semanas e apontar a quantidade de horas por semana de cada variável de vetor. Variáveis com e sem atribuição de carga didática para apontamento na carreira MS do RAD. Conforme a Instrução Normativa CID 001 de 2017, as variáveis típicas de orientação, como O, ou atividades à distância, e orientação de extensão, não produzem efeito de cálculo de horas-aulas semanais médias por docente, para apontamento no relatório de atividade docente. Sala de aula, SL.
Esse parâmetro aponta a quantidade de horas em determinado laboratório ou sala de aula que semanalmente ou quinzenalmente ocorrerá. Mediante a análise de distribuição de carga didática nas variáveis, é possível se definir a quantidade horária de alocação de aulas em salas de aula ou laboratórios que a disciplina deve ocupar. Por exemplo, uma disciplina de 4 créditos composta pela somatória T, teórica, igual a 2, e O, orientação, igual a 2, deve ter SL igual a 2, pois, devido à natureza das atividades de orientação, não há necessidade de alocação de sala ou laboratório. Caso a disciplina seja apenas orientação ou orientação de extensão, o parâmetro SL deve ser nulo. Os créditos da variável prática podem ou não alocar horas em sala de aula, ficando a critério da coordenadoria. Campos de edição das variáveis de vetor de disciplinas AM. Neste exemplo, mostramos a maioria dos casos das disciplinas compostas por número de semanas igual a 15. O quadro abaixo mostra que a informação a ser dada refere-se ao número de horas em cada uma das semanas. Por exemplo, uma disciplina AM poderá ter 2 créditos compostos por 1 hora teórica mais 1 hora prática por semana, caso o conteúdo seja todo ministrado em sala de aula informe SL igual a 2, pois nem sempre o teor prático, seja prático ou prática extensão, é dado em sala de aula. Isso fica a critério da coordenadoria. O sistema, ele demanda que seja feita a somatória de sala de aula nas informações de horas teóricas e horas de laboratório. Portanto, esse exemplo poderia ser feito e composto com SL igual a 1 também. Campos de edição das variáveis de vetor de disciplinas EX. Por exemplo, uma disciplina EX poderá ter 2 créditos compostos por 1 hora teórica mais 1 hora prática de extensão por semana, caso o conteúdo seja todo ministrado em sala de aula, informe SL igual a 2. O campo número de créditos é atualizado automaticamente pelo sistema, após se informar os outros vetores. Características da disciplina. Tipo de período, que é a duração de cada período do curso pode ser semestral ou anual. Tipo de aprovação, que é o critério avaliativo utilizado para aprovação da disciplina. Caso a disciplina tenha sua carga horária composta por pelo menos 50% de orientação, pode ser utilizado o conceito suficiente ou insuficiente. Outros tipos de aprovação são por frequência ou por nota e frequência. Percentual mínimo de frequência deve ser pelo menos 75%. Exige exame sim ou não, que é o exame final de avaliação. Indica se a disciplina exige ou não a realização de exame final. As exigências para a realização do exame serão especificadas no plano de desenvolvimento da disciplina. Pré-requisito da disciplina. Pré-requisito para disciplinas AM. Poderá não possuir nenhum pré-requisito ou pré-requisito especial AA200, que é a aprovação da matrícula a critério da coordenadoria. Mas, nesse caso, será necessário descrever a justificativa para a apreciação da CCG. Note que o campo justificativa para ter AA200 como pré-requisito tem um asterisco para preenchimento obrigatório. Pré-requisito de EX sequencial. Além das opções conforme acima descritas para disciplinas AM, no caso de disciplinas EX, também é possível inserir a informação de disciplinas EX anteriores que demandam o seu cumprimento sequencial para que o estudante possa se matricular na disciplina EX que está sendo criada. Lembre-se de inserir a explicação no campo justificativa para a criação ao final
dessa tela Cadastro AMX. Note que esse campo em asterisco também é de preenchimento obrigatório e você deve entrar com o código da disciplina. Vamos supor, a disciplina está sendo criada, demanda que ele tenha cursado antes uma outra disciplina X, que seja, por exemplo, a EX100. Então você irá colocar EX100 nesse campo. É apenas uma disciplina a ser informada, como pré-requisito. Ementa é a descrição sucinta da disciplina, de no máximo 600 caracteres dos assuntos relacionados. Apenas a descrição em português é obrigatória, porém é recomendável o preenchimento em inglês e espanhol, principalmente se for oferecida em um desses idiomas. Conteúdo programático informa como a disciplina será desenvolvida. Apenas a descrição em português é obrigatória, porém é recomendável o preenchimento em inglês e espanhol, principalmente se for oferecida em um desses idiomas. Por fim, bibliografia, que é a descrição da bibliografia de referência da disciplina. Justificativa para a criação. Caso seja uma disciplina AM, explicite seu caráter diferencial de uma disciplina de tópicos especiais. Caso seja uma disciplina EX, utilize esse campo para explicar a natureza que caracteriza a disciplina como atividade de extensão e, caso se aplique a reserva para cursos e ou pré-requisito de outra disciplina EX anterior, apresente a justificativa. Ao final do preenchimento dos parâmetros de criação da disciplina AM ou EX, há três opções, três botões. O botão Voltar, sai da tela sem salvar. O botão Salvar, salva a disciplina criada para posteriormente ser oferecido em uma turma, caso não tenha selecionado o checkmark na opção Oferecer disciplina nesse semestre, conforme demonstrado na página 12 desta apresentação. Caso tenha selecionado o referido checkmark, abrirá a tela para informar os parâmetros do oferecimento da turma A. Veremos a seguir, a partir da página 22, o passo a passo de oferecimento da turma. Enviar para apreciação. Este botão encaminha para a coordenadoria tramitar as instâncias colegiadas, caso não tenha selecionado o checkmark na opção Oferecer disciplina nesse semestre, conforme demonstrado na página 12 desta apresentação. Caso tenha selecionado o referido checkmark, abrirá a tela para informar os parâmetros do oferecimento, que demonstraremos a partir da página 22 desse treinamento. Conforme explicamos no início desse treinamento, é possível criar a disciplina AM ou EX para tramitar a apreciação das instâncias colegiadas e, posteriormente, realizar o oferecimento das turmas mediante a aprovação das instâncias colegiadas. Recomendamos o preenchimento do oferecimento de turmas somente quando houver a participação de docente de outra coordenadoria para se obter a ciência e quando o horário já estiver estabelecido. Se essa for sua opção, informe a coordenadoria ou AT da graduação que, após a aprovação, eles poderão continuar com o preenchimento dos dados de oferecimento das turmas da disciplina criada e nenhuma outra ação será requerida da parte do docente. Ou seja, caso clique em enviar para aprovação e não apresente nenhum erro, nenhuma outra ação será necessária. Entretanto, ao salvar os parâmetros da disciplina, o sistema poderá reportar alguns erros, que explicaremos no slide a seguir. Mensagens do sistema após criar disciplinas AMX. O sistema SIGA apresenta no topo da tela a mensagem ao salvar a disciplina AM ou EX criada, em vez de disciplina EX salva com sucesso. No entanto, caso algum parâmetro da criação da disciplina esteja incorreto ou ausente, o sistema reportará através da mensagem abaixo de alerta. Por exemplo, primeiro, erro de informações das variáveis de vetor. Foram encontrados problemas na validação do vetor de carga horária para a disciplina.
O número de horas em sala de aula não deve ser maior do que a somatória de teórico, laboratório, prática e prática extensão, e não deve ser menor que pelo menos teórico ou laboratório. Conforme explicamos anteriormente, a prática pode não ser computada como SL, ficando a critério da coordenação. Outro exemplo de erro é: número de horas em sala de aula deve ser igual à somatória teórica mais laboratório. Falta de informação nas variáveis de vetor de extensão, OE, OPE, em uma disciplina EX. Por exemplo, foi criado uma EX, mas não foi informada nenhuma carga horária em orientação de extensão ou prática de extensão. Nesse caso, o sistema irá reportar: disciplina EX deve ter carga horária nos vetores de extensão. Outro exemplo de erro é quando faltam informações em outros campos de preenchimento obrigatório. Por exemplo, justificativa para ter A200 como pré-requisito não foi informado. Foi colocado, então, numa disciplina M, a opção A200 como pré-requisito, mas não foi justificado. O sistema irá reportar esse erro. Outro exemplo, ementa em português não informado. Caso tenha optado apenas salvar para posteriormente informar os dados do oferecimento das turmas, quando retornar ao menu Catálogo/Horário, Horário Criar/Oferecer a M e X, selecione a aba Disciplinas para oferecer para localizar as disciplinas de sua coordenadoria. Apresentamos abaixo as informações da tela. Primeiro, selecione o período de oferecimento, nesse caso, o primeiro S de 2024, e a sua coordenadoria. Observe que o status em edição permitirá que as informações da disciplina sejam alteradas ou que seja oferecida uma nova turma. Para tramitar a apreciação, neste caso, das instâncias colegiadas, clique em Editar dados de cadastro para a disciplina. Na tela seguinte, Cadastro MX, remova o checkmark da opção Oferecer disciplina nesse semestre. Role a tela para baixo até o final e clique no botão Enviar para apreciação. Caso deseje inserir os dados de oferecimento das turmas da disciplina criada, clique no botão Abrir nova turma e siga as instruções dos slides a seguir. Oferecimento de turmas em disciplinas AMX. Após criada a disciplina ou localizada a disciplina antiga AMX, ao clicar no botão Oferecer, a tela abaixo será mostrada. Na parte superior da tela, serão apresentados os dados da disciplina. Para a primeira turma, note que o sistema automaticamente irá inserir a letra A na primeira turma. Selecione o idioma de oferecimento para a turma A, nesse caso, nesse exemplo. Pode ser português ou inglês. Insira o número máximo de vagas e o número mínimo de vagas. Digite o e-mail de contato a ser visualizado pelos estudantes interessados para obter mais informações. O campo para informar telefone é opcional, porém, ao informá-lo, digite o código internacional 055 mais o DDD mais o telefone. Esse contato ficará na publicação da disciplina para que os alunos entrem em contato com o docente. É um campo de informação opcional. Como nem sempre as aulas são dentro da Unicamp, podendo ser extramuros as atividades, pode ser inserido o local dos encontros. Para incluir o horário, caso tenha SL na disciplina, clique no botão Incluir. Selecione o dia da semana, o horário de início e o horário de final. Clique no X à esquerda da tabela, caso deseje excluir um horário informado. Em
alguns casos, os encontros, aulas, ocorrem mais de um horário no mesmo dia ou em outro dia da semana. Portanto, é possível clicar no botão para incluir outro dia ou horário a fim de cumprir a carga horária semanal. Por exemplo, dada uma disciplina com o vetor SL igual a 4, é possível ajustar o horário às segundas, das 8 horas às 10 horas, clicar no botão Incluir para na linha de baixo complementar as outras 2 horas, por exemplo, das 14 às 16 horas. Mais abaixo, clique no botão Pesquisar um professor responsável para informar o docente responsável pela disciplina. Na sequência, uma nova subjanela se abrirá para localizar e selecionar o docente pelo nome ou parte do nome ou número de matrícula, ou código de colaborador externo, caso seja um professor colaborador. Caso tenha mais docentes a receberem atribuição de carga didática, clique em Adicionar novo docente e repita a operação do segundo passo. As demais informações são de preenchimento opcional e ficarão publicadas para visualização dos alunos. Informações para o aluno, bibliografia complementar da turma, critério de avaliação da turma, outras informações. Temos 3 botões ao final da tela. Voltar, retorna à tela da disciplina a oferecer sem salvar alterações. Salvar e finalizar. Salva as alterações de oferecimento e retorna à tela de disciplinas a oferecer. Salvar e abrir nova turma. Salva os dados da turma criada e possibilita a adição de outra turma a ser oferecida. Lembramos que ao salvar, o sistema automaticamente irá identificar se o docente inserido pertence a outra coordenadoria e irá notificar a outra coordenadoria para dar ciência de sua participação. Segue abaixo um exemplo de disciplina contendo uma turma oferecida, a turma A inicial. Listamos as atuações disponíveis na coluna Opções. Editar proposta. Permite efetuar alterações nas características da disciplina. Apreciação da CG. Caso não deseje mais proceder com nenhuma alteração, poderá tramitar a apreciação das instâncias colegiadas. A edição da proposta, vale ressaltar que é disponível somente com status em edição. Após encaminhado nesse botão Apreciação da CG, não é mais possível se editar a proposta. Editar oferecimento das turmas. Permite efetuar alterações das informações de turmas oferecidas. Abrir nova turma. Caso deseje incluir mais turmas a serem oferecidas antes de tramitar para apreciação das instâncias colegiadas. Lembramos que a coordenadoria e a AT da graduação conseguem incluir mais turmas caso deseje fazer a inclusão após tramitar a proposta. Participação de docentes de outras coordenadorias. Pela natureza das disciplinas de atividades multidisciplinares ou atividades de extensão, AMX, poderá haver participação de docentes provenientes de outras coordenadorias. Demonstramos abaixo como ocorre no sistema SIGA a solicitação de ciência caso tenha inserido um docente de outra coordenadoria na tela de oferecimento de turmas. Conforme explicado no fluxograma da página 6, antes de tramitar a apreciação dos colegiados, quando se insere um docente de outra coordenadoria para uma disciplina turma AM ou EX, será necessário obter a aceitação. Na imagem abaixo, ilustramos como aparecem os botões de atuação de outra coordenadoria para dar ciência ou reprovar a solicitação da coordenadoria proponente. Quando a outra coordenadoria acessar os menus Catálogo/Horário, Horário, Criar, Oferecer AMX, após clicar na aba Disciplinas para Ciência, 2 botões
serão apresentados: ciência e reprovar. Para outra coordenadoria avaliar os dados de oferecimento, por exemplo, verificar o horário para saber se o seu docente estará disponível ou não, será necessário clicar sobre o link da letra da turma. Nesse exemplo, letra A. Status após enviar proposta para apreciação. Ao finalizar o oferecimento ou a criação da disciplina na tela AMX e clicar no botão para enviar para apreciação, a tela retorna à aba Disciplinas para oferecer, que apresentará as colunas. Código. Ainda sem informação, pois o código será gerado pela CCG ao final da apreciação das instâncias colegiadas. Tipo. Mostra se a disciplina é uma AM ou EX. Nome da disciplina. Evite nomes muito extensos, pois o sistema irá abreviar. Último oferecimento. Mostra o semestre de último oferecimento. No caso de uma disciplina nova criada, essa coluna apontará que será oferecida no semestre seguinte. Opções. Nesse momento, após tramitada a proposta, não apresenta mais nenhuma ação. Caso seja necessário realizar alguma alteração, entre em contato com a coordenadoria ou AT da graduação de sua unidade de ensino. Status. Apresenta um processo em andamento. Nesse exemplo, após clicar no botão para enviar para apreciação, o status mostrará que está aguardando a apreciação da primeira instância colegiada, a comissão de graduação. O status será alterado a cada tramitação, ou seja, caso seja negado, mostrará a instância que o negou. Mas caso sua proposta seja aprovada, mostrará que aguarda a apreciação da instância seguinte. Congregação, subcomissão subcomissão CCG e CCG. Após a aprovação de todas as instâncias, a CCG cria o código da disciplina, na primeira coluna. E na última coluna, o status apresenta a mensagem: disciplina pronta para publicação. A coordenadoria ou AT da graduação poderão editar os dados de oferecimento ou abrir novas turmas. Portanto, o docente proponente poderá entrar em contato com a coordenadoria ou AT da graduação para solicitar a edição do oferecimento até o encerramento do prazo para oferecimento, dia 8 de novembro, para o oferecimento do primeiro semestre de 2024. Para facilitar a localização da disciplina, é possível se ordenar a tabela pelo título da coluna Nome da disciplina clicando nas setas. Caso a quantidade de disciplinas exceda o tamanho da página, o menu de páginas será exibido ao final, logo abaixo. Como editar e reaprovar disciplinas AMX antigas? Acesse no menu Siga os menus Catálogo/Horário, Horário, Criar, Oferecer AMX. Selecione a aba Disciplinas Antigas e de outras unidades. Apresentamos abaixo as informações da tela. Selecione o período de oferecimento, nesse caso, o primeiro semestre de 2024. Clique sobre as setas ao lado do título da coluna Unidade para ordenar a tabela pela unidade de ensino para facilitar a busca da disciplina. Terceiro, clique no botão Reaprovar e Oferecer da disciplina antiga que necessita ser reaprovada e ou editada para ser oferecida e siga as instruções entre as páginas 12 e 30 deste treinamento. Quarto, observe que o sistema apresenta a mensagem quando uma disciplina antiga já foi solicitada pela coordenadoria ou por um docente para ser oferecida. Recomendações finais. Em caso de dúvidas, entre em contato com a coordenadoria ou AT da graduação da sua unidade de ensino. A Divisão de Infraestrutura Acadêmica agradece a atenção. Até o próximo treinamento.